A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, amigos que nos dão a honra, o privilégio de ter você conosco nessa transmissão, nesta aula que é de suma importância para para a nossa edificação espiritual. Estamos hoje na aula última desse trimestre da nossa escola bíblica da Revista das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui nós temos o formato online que facilita todos os nossos irmãos, amigos, simpatizantes da Palavra de Deus, simpatizantes dos estudos da revista para o seu crescimento e elevo espiritual. O tema desta feita é o poder de Deus na missão da igreja. O texto áureo está em Atos, capítulo 1 e versículo de número 8. Atos 1 e versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. A verdade prática, o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Eu concordo plenamente. Se a igreja não precisasse da pessoa do Espírito Santo, Jesus não teria dito ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja precisa da ação poderosa do Espírito de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 13, do versículo 1 a 4, que está aí na sua tela, mas você pode ler aí no exemplar da sua Bíblia Sagrada. Vamos para a introdução. Nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade dos seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda, nem cumpre sua vocação. Aqui temos uma importante palavra acerca daquilo que cremos. Nós cremos na contemporaneidade da ação do Espírito Santo. O que isso significa? Significa dizer que, para nós pentecostais, o Espírito Santo continua a operar como operava no livro de Atos, nos tempos da igreja primitiva. O que nos separa dos cessacionistas é crer na atualidade do mover do Espírito, no batismo com o Espírito Santo e com fogo, na distribuição dos dons espirituais dado pelo Espírito Santo e em todos os milagres de cura e dons espirituais, como eu já falei. Os cessacionistas são igrejas tradicionais reformadas que
acreditam que os dons espirituais cessaram na igreja de Atos. Até o primeiro século cessou os dons. Segundo século, no máximo, cessou os dons. Nós, pentecostais, todavia, acreditamos que os dons estão à nossa disposição, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e que o Espírito Santo ainda distribui dons. Nós cremos nisso. No meu caso, e de muitos que estão aqui me ouvindo, não é só uma questão de crer. Primeiro a gente creu e depois experimentou. Eu fui batizado com o Espírito Santo há torno de 17, 18 anos atrás. Creio que o Espírito de Deus, ao longo do meu ministério, já me concedeu algumas experiências metafísicas, espirituais. Já experimentei, por misericórdia divina, os dons do Espírito Santo e venho, sempre que ele achar necessário, nos usar em algum tipo de dom ou em alguma área mais específica. Creio que não é aqui agora o momento de entrarmos nesse assunto. Pelo menos a gente fala em línguas estranhas não porque quer, buscamos, cremos e Jesus nos batizou. No meu caso, foi lá pelo ano 2006 que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ou foi 2005, agora eu fiquei na dúvida, eu tenho anotado. Então, de lá para cá, nunca deixei de falar em línguas estranhas e só recebi mais de Deus. Então, você aí que lê a Bíblia, tudo que está escrito nela pode se cumprir na sua vida. Basta você crer no poder do Senhor Jesus e nas suas promessas. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como, abre aspas, o poder do alto. Então, sem este poder, nós não, nem os primeiros apóstolos, nem nós estaríamos qualificados para o santo ministério. Não, sem o poder do Espírito não tem jeito. A gente precisa e depende desta ação poderosa para nos qualificar. A gente faz a nossa parte, a gente procura buscar a Deus, todavia, não é pela força do nosso braço, pela agilidade de nossas pernas, nem pela esperteza e pela sabedoria humana, não. É pela ação do Espírito que nos qualifica, que nos prepara a fazermos a obra do Senhor. Subtópico 2, o enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo.
Ele foi capacitado pelo Espírito e dependeu dele para exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Então, o Senhor Jesus iniciou seu ministério debaixo desse poder do Espírito Santo. E, por sua vez, a igreja, não diferentemente também, assim iniciou os seus trabalhos debaixo de grande poder. O Espírito Santo não é uma opção, mas ele é uma necessidade. Assim como a planta precisa de água para crescer, se desenvolver, assim a igreja, assim o crente cristão precisa do poder do Espírito Santo sobre a sua vida para que haja crescimento espiritual, maturidade e a igreja também desenvolva. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um imperativo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. É quase um pecado sermos vazios do Espírito Santo. Devemos buscá-lo. Devemos intensamente arder dentro de nós o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Subtópico 3. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se, por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como a necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ou seja, a experiência pentecostal, ela podia, bom, aqui a sequência vai nos explicar melhor. Ela podia ser, abre aspas, vista e, abre aspas, ouvida. Ou seja, eles viram línguas repartidas como de fogo que desceu sobre eles em Atos 2. Eles viram e ouviram as pessoas recebendo as línguas estranhas, as línguas espirituais pelas quais falaram por ocasião do batismo de fogo, do batismo com o Espírito Santo. O que é batismo de fogo? Alguém pode se perguntar. Batismo de fogo para diferenciar do batismo de águas. Que o batismo de águas todos já sabiam. Quem cresce no Senhor Jesus era levado até as águas para o batismo. Então a pessoa era imersa nas águas. De igual forma, quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele, entre aspas, mergulha nesse poder, e assim como as águas demonstram que a pessoa estar molhada, demonstra que ela foi batizada em águas, falar em línguas é a demonstração de mesma sorte daquele que foi batizado com
Espírito Santo barra com fogo, a mesma coisa. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Isso aconteceu comigo, isso eu vejo acontecer com as pessoas. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais: o falar em línguas desconhecidas. Quer dizer, a gente presenciou. A Bíblia é um livro magnífico, porque a gente vê se cumprir o que escrito nela está. Eu não estaria aqui, não estou aqui por emprego, por renda, por salário, não. Eu estou aqui porque eu tenho uma convicção daquilo que eu experimentei ao longo da minha vida e vi acontecer com as pessoas. A palavra de Deus é viva, ela é real. E o que diz ali se cumpre na vida daqueles que creem. A doutrina pentecostal clássica, desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que, abre aspas, o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Tem gente que diz assim: pastor, eu acho que eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas o que você sentiu? Eu senti um arrepio, eu senti que minhas lágrimas rolaram, eu senti uma coisa boa, e eu pergunto: falou em línguas? Não, não falei. Então não foi batizado com o Espírito Santo. A evidência do batismo é o falar em novas línguas, falar em línguas desconhecidas. Esta é a prova que você foi batizado. Não importa se falou muito, se falou pouco. Eu já vi pessoas que falaram poucas palavras, mas está valendo. Eu, quando fui batizado, eu explodi, né? De tanto falar em línguas estranhas, porque eu busquei demais. Eu busquei muito. Eu fiquei 2 anos. Orei muito. Eu não pedi outra coisa para Deus. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Está na tua palavra, é promessa da tua palavra. Eu jejuava esporadicamente por esse objetivo e certa feita, quando fui batizado, meu Deus, eu tive assim uma explosão pentecostal. Foi uma experiência que marcou minha vida até hoje. Então, queridos, esta é a evidência. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama atenção o fato de, abre aspas, todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Até mesmo a narrativa de Atos, capítulo 8, 14 a 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subtendido que as línguas estiveram presentes ali. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista fez das expressões, abre aspas, batismo no Espírito Santo, ou, abre aspas, ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito, acompanhada de línguas desconhecidas com evidência inicial. Então, é isso aí. Sempre que a Bíblia, no Novo Testamento, falar sobre cheio do Espírito Santo, é alguém que passou pela experiência do falar em línguas, deste fenômeno metafísico sobrenatural de falar em outras línguas. Tópico 2. O Espírito Santo capacitando as testemunhas.
No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo, abre aspas, cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quando foi confrontado pelos sacerdotes. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas, abre aspas, comuns, ou seja, que não eram do ministério dos apóstolos, que não estavam entre aquele grupo seleto, pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio, abre aspas, sobre toda carne. Subtópico 2. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então, um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Assim também Estevão e Felipe, que haviam sido escolhidos para, abre aspas, servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Essa frase aqui é tão importante que eu vou destacar. Deus, olha só, Deus, ele não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Não. Ele chamou pessoas, claro, ele, na hierarquia e na organização da igreja, é preciso e foi preciso ter apóstolos, ter os bispos, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos. Tudo isso foi necessário e é até hoje. Os missionários, os pastores, as convenções. Todavia, os crentes, se é que eu posso usar a expressão comuns da nossa igreja, quando eu digo comuns, pelo amor de Deus, não me interprete que eu esteja menosprezando qualquer irmão em Cristo, não é isso. Refiro-me a comum, aquele cristão que não possui um título hierárquico de diácono, presbítero, evangelista, pastor ou missionário. Esses eu me refiro. Estes eu também vejo e vi, e se Deus permitir, verei outras tantas inúmeras vezes. Eles também são cheios do Espírito Santo. Eles também têm recebido dons espirituais. São cheios do Espírito Santo. Então isso mostra o poder de Deus para todo aquele que o busca. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes
capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Voltando aqui, pessoal, na continuidade da nossa lição, talvez você vai sentir aí um pequeno delay na gravação, mas não perdemos nada de conteúdo. Eu precisei fazer uma interrupção e eu volto a falar no mesmo local onde estava da revista. Agora, ponto de número 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Aqui ficou bem claro que sem a pessoa do Espírito Santo não há obra missionária. A Bíblia diz: e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É o Espírito Santo quem envia, é ele quem mantém, é ele que move a obra de missões. A igreja como um todo, ela depende da presença movedora do Espírito Santo. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Perceba a dependência que eles tinham e nós também devemos ter do Espírito Santo. Pregar sim, mas aonde? Para quem? É sempre bom esperar a direção do Espírito Santo. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Ou seja, o Espírito de Deus saberá e sabe nos orientar para onde devemos focar, em que lugar, quem vamos manter, quando. Todas estas situações
devem ser dirigidas pela pessoa do Espírito Santo. A igreja, o pastor, que não é dirigido pelo Espírito Santo, está perdido. São igrejas e líderes fadados ao desvio doutrinário, à inércia, a viver uma vida espiritual congelante, a ser uma igreja morna. Então isso é um perigo, é uma tragédia para a igreja. Precisamos buscar a presença e a orientação do Espírito Santo. Encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. É verdade. É tudo o que eu havia já dito. O Espírito Santo é o motor, é a força motriz do corpo de Cristo, que é a igreja. Sem ele, sem a presença do Espírito Santo, a igreja não chega a lugar nenhum. Deus abençoe a sua vida, obrigado por ficar até aqui conosco, aguardemos a próxima revista, estamos encerrando em trimestre e logo virá nova revista e eu te convido a apreciar os novos estudos. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus.